Sua irmãzinha estava completamente empolgada. Brincando, ela dizia que o passeio só ficaria perfeito se tivesse frango frito e refrigerante. Lucian apenas apontou para o painel de pedidos ao lado e respondeu tranquilamente: peça o que quiser. Enquanto ela continuava falando sem parar, Lucian percebeu que Fubuki já estava diferente. A garota segurava discretamente a barriga, com o rosto um pouco pálido, como se não estivesse se sentindo bem. Preocupado, ele perguntou se havia acontecido alguma coisa. Fubuki apenas abaixou a cabeça e respondeu baixinho que não era nada. Logo, ela ficaria bem. Aquela resposta tímida fez Lucian se sentir um pouco culpado. Nos últimos dias, ele realmente havia exagerado nos treinamentos. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, o fogo de artifício iluminaram todo o céu, anunciando oficialmente o início do grande torneio. Ao todo, todos os setores estelares participariam da competição, reunindo dezenas de milhões de especialistas do 10º nível. Com menos de 1000 anos de idade, Lucian ficou curioso. Aquilo realmente era um número absurdo, ou apenas a média daquele universo. Logo descobriram como funcionava o torneio. As eliminatórias durariam vários dias. Assim que uma luta terminasse, outra começava imediatamente, sem dar ao público sequer um segundo para ficar entediado. Muitos competidores utilizavam óculos capazes de analisar o poder de combate do adversário. Se a diferença de força fosse pequena, a batalha aconteceria normalmente. Mas, quando o poder fosse grande demais, o mais fraco simplesmente iria desistir do combate. Para Lucian aquilo parecia um costume bastante estranho, mas provavelmente era apenas mais uma tradição daquele universo. Depois de assistir a primeira luta ao lado da família, ele resolveu levá-los para jantar. Afinal, ainda passaria vários dias acompanhando o torneio, e todos precisavam descansar. Enquanto isso, os santos marciais da Terra e as Scarlet permaneceram completamente concentrados na batalha. Para eles, era exatamente raro assistir a especialistas do 10º nível de diferentes raças lutando entre si. Na verdade, eles desejavam ter mais de 2 olhos para conseguir acompanhar tudo ao mesmo tempo. Pouco depois, a família chegou a um restaurante que chamava a atenção logo na entrada. Seu nome era Restaurante dos Caçadores. Hinata ficou curiosa com aquele nome, então Lucian contou a origem da história. No planeta natal daquele restaurante, existia várias criaturas feitas de comida. Os habitantes treinavam caçando esses monstros vivos, sempre em busca dos ingredientes mais raros e saborosos. Por isso, os artistas marciais daquele mundo eram conhecidos como os caçadores gourmets. A história deixou Hinata completamente fascinada. Enquanto caminhava pelo restaurante, ela observava tudo ao redor com enorme curiosidade. Na verdade, o estabelecimento já havia sido avisado da chegada de Lucian muito antes deles aparecer ali. Assim que as portas se abriram, todos os funcionários fizeram uma recepção extremamente respeitosa. Até mesmo o dono saiu pessoalmente para recebê-los, não apenas por causa da sua fama, mas porque aquele tratamento era digno de alguém que carregava o título de Conde Imortal. Só que, antes mesmo de conseguir se sentar, uma jovem apareceu em sua frente e colocou a mão sobre seu peito, impedindo sua passagem. Ela lembrou que Lucian havia recusado o desafio para um duelo da última vez e afirmou que, agora, ele não tinha mais desculpas para fugir. A família não fazia ideia de quem era aquela garota. Mesmo assim, era evidente que ela não tinha vindo com boas intenções. Curiosa, sua irmã perguntou quem ela era. Lucian apenas respondeu que se tratava de uma conhecida. Em seguida, lançou um olhar frio para a garota. Usando sua energia psíquica, transmitiu a voz diretamente na sua mente, impedindo que qualquer outra pessoa escutasse. O que você pensa que está fazendo? Não está vendo que eu estou com minha família? Se está tão desesperada para apanhar, espere lá fora. Depois do jantar, eu resolvo isso com você. Naquele momento, a garota finalmente percebeu as pessoas atrás de Lucian. Até então, ela estava tão focada em desafiá-lo que nem havia prestado atenção em sua família. Sua expressão mudou completamente. A mãe de Lucian, sem imaginar o que estava acontecendo, acreditou que aquela fosse apenas uma amiga do filho. Com um sorriso gentil, ela convidou para jantar junto com eles. A garota ficou completamente sem jeito, visualmente constrangida. Pediu desculpa por incomodar o momento em família e saiu rapidamente do restaurante. Lucian apenas observou enquanto ela ia embora. Mesmo assim, continuava irritado. Da última vez, ele havia tolerado aquela garota por respeito pelo senador, mas agora ela realmente parecia estar procurando problemas. No fim, ele apenas balançou a cabeça, deixou esse assunto de lado e chamou toda a família para se sentar. Logo em seguida, os garçons começaram a desfilar pelo salão, trazendo pratos um após o outro. Um deles carregava uma xícara elegante. Ao abri-la, retirou uma estranha tigela de aparência bastante feia e colocou diante de Lucian. De repente, a casca começou a rachar. Em poucos segundos, toda aquela camada extra se abriu completamente, revelando uma fumegante tigela de sopa extremamente aromática. Toda a família ficou de boca aberta. Antes mesmo de chegar ali, Lucian havia pesquisado sobre o restaurante. Ele descobriu que o local não era famoso apenas pelo sabor dos pratos, mas principalmente por servir ingredientes absurdamente frescos. Agora, ele finalmente entendia o motivo. Os pratos continuavam chegando sem parar. Mais de uma dúzia já havia sido servido, e os garçons ainda não tinham terminado. Entre risadas e conversas animadas, toda a família aproveitava aquele momento raro de tranquilidade. Eles mal haviam se sentado, e a mesa já estava completamente coberta de comida. Seu pai deu uma risada e brincou: com essa velocidade, esse restaurante merece o primeiro lugar em todo o universo. Como era de se esperar, Lucian não perdeu tempo. Mesmo que a comida já não lhe oferecesse energia alguma, ele continuava apreciando cada prato e comendo com enorme satisfação. Sua
Sua irmãzinha, por outro lado, fez a coisa mais importante para ela. Pegou o celular, começou a gravar vídeo de toda aquela experiência e publicou tudo nas redes sociais. Enquanto todos estavam distraídos, Lucien aproveitou para acessar discretamente o perfil de Olivia Emily Armstrong. No instante que terminou de ler as informações, ele ficou completamente imóvel. Olivia Emily Armstrong era uma órfã de guerra. Ela havia crescido completamente sozinha, sem família e sem ninguém que pudesse confiar. Naquele momento, Lucien finalmente entendeu porque ele havia ficado tão desconfiado ao ver toda a família reunida. Naquele momento, Lucien finalmente entendeu porque Olivia Emily Armstrong agia daquela maneira. Afinal, ela havia passado cerca de 900 anos completamente sozinha. Durante todo esse tempo, sua única companheira havia sido o treinamento e a comida. Não é de se estranhar que ele tivesse dificuldades para lidar com as pessoas. Lucien soltou um leve suspiro. Agora, ele entendia por que aquela garota era tão direta e, às vezes, até grosseira. Ela não era má, era apenas alguém solitária, com pouquíssimas habilidades para lidar com os outros, que nunca se preocupava com aura ou lugar para desafiar algumas pessoas para lutar. Mas compreender não significava perdoar. Se ela voltasse a fazer uma cena daquelas, Lucien prometeu a si mesmo que pisaria no orgulho dela sem a menor piedade. Logo ele afastou esse pensamento e voltou a se concentrar no verdadeiro objetivo daquele momento: comer. E, como sempre, devorava um prato após o outro com uma velocidade impressionante. Quando a refeição terminou e a conta estava para chegar, um garçom se aproximou respeitosamente. Ele informou que a conta já havia sido paga. Surpreso, Lucien descobriu que quem havia quitado a dívida foi Olivia Emily Armstrong. Provavelmente, aquela era a forma dela pedir desculpa pelo ocorrido. Ele realmente não esperava por aquilo. No fim, pensou que, caso os dois voltassem a lutar algum dia, talvez pudesse pegar um pouco mais leve. Enquanto isso, o torneio avançava rapidamente. Depois de 8 dias de eliminatórias e semifinais, incontáveis competidores haviam sido eliminados. Dos bilhões que iniciaram a competição, restavam um pouco mais de 40 mil. E, entre todos eles, apenas 16 conquistaram uma vaga na grande final. Finalmente, havia chegado a hora dos principais representantes de cada setor estelar entrar em cena. Na arquibancada, Hinata gritava sem parar, torcendo pelo irmão. Ela até comprou um equipamento de gravação mais avançado disponível para registrar cada segundo da competição. A animada dizia que faria transmissões para toda a Terra. Mas, antes disso, Lucien precisava conquistar o primeiro lugar. Sua empolgação parecia incontrolável. Ela vibrou sem parar, chamando a atenção de todos ao redor. Lucien apenas sorriu, balançou os cabelos da irmã e disse que ela falava demais. Seus pais, por outro lado, eram muito mais tranquilos. Eles apenas pediam que o filho tomasse cuidado. O pai ficou emocionado. Com um sorriso nostálgico, comentou que ainda se lembrava do dia em que levou Lucien para fazer o vestibular. Naquela época, jamais imaginaria que, poucos anos depois, seu filho estaria competindo entre os maiores gênios de todo o universo. Ao lado deles, Fubuki permaneceu em silêncio. Ela apenas segurava firme os braços de Lucien. Mesmo sem dizer uma única palavra, seus sentimentos estavam estampados em seu rosto. Quando Lucien a abraçou, ela finalmente falou baixinho em seu ouvido: "Prometa que vai voltar em segurança." Sem hesitar, ele respondeu: "Eu prometo." Até mesmo os santos marciais que observavam aquela cena à distância ficaram chocados. Herald abriu um grande sorriso e declarou com orgulho: "Desta vez, Lord Lucien fará seu nome brilhar por todo o universo." Foi então que, de repente, a projeção do senador surgiu diante deles. Com um sorriso tranquilo, ele perguntou: "Está preparado?" Lucien respondeu sem a menor dúvida: "Pode deixar, essa vitória já é minha." A confiança em sua voz fez o senador sorrir satisfeito. Em seguida, ele revelou que havia preparado alguém para auxiliá-lo durante a competição. Pouco depois, a resposta apareceu diante de todos. Fa surgiu assinando com um enorme sorriso no rosto. Para Lucien, Fa havia sido um dos primeiros guias desde que entrou no universo. Naturalmente, ele nutria grande respeito por ele. Os dois apertaram as mãos, embora Fa nunca tivesse dito isso em voz alta. No fundo de seu coração, existia uma gratidão enorme por Lucien, muito maior do que qualquer palavra seria capaz de expressar. Conversando, Fa revelou que seu nome já fazia parte da lista dos candidatos ao cargo do próximo chefe executivo. Além disso, ele já havia iniciado seu treinamento para alcançar o 12º nível. Como se isso não bastasse, seu título de nobre também havia sido promovido. Era evidente que sua vida estava cada vez melhor. Falando de antigos guias, Lucien acabou se lembrando de Lan Shen. Se fosse para ser justo, foi Lan Shen quem realmente abriu para ele as portas daquele imenso universo. Infelizmente, depois disso, o homem simplesmente desapareceu sem deixar qualquer notícia. Talvez, quando tivesse tempo, Lucien fosse procurá-lo para descobrir o que realmente havia acontecido. Enquanto isso, em outro planeta, onde as lutas estavam sendo transmitidas ao vivo, o chão de um quarto estava completamente coberto por latas de cervejas vazias. Sentado no sofá, com a barba sem fazer e completamente bêbado, estava justamente ele, Lan Shen. Um amigo estava tentando animá-lo. Ele lembrava que Fa havia lhe entregado pessoalmente a nave espacial mais moderna da atualidade, um presente que muita gente jamais teria a chance de receber. Mas aquelas palavras tiveram exatamente o efeito contrário. Lan Shen apertou a garrafa com tanta força que se despedaçou em sua mão. Com os dentes
dentes cerrados, ele rosnou: eu poderia ter conquistado muito mais, bilhões de vezes mais. Não preciso de piedade daquele desgraçado chamado Fa. Para ele, aquele presente não passava de uma enorme humilhação. A frustração era tanta que seus olhos começaram a se encher de lágrimas. Entre soluços, ele repetia que estava a um passo da maior oportunidade de sua vida. Seu amigo abriu os braços e brincou: vem cá, o pai te dá um abraço. Lan Shen apenas mandou ele calar a boca e sair dali imediatamente. Arsene então retorna para Fa, que continuava explicando o funcionamento da competição para Lucian. As semifinais haviam começado oficialmente. Nas 3 primeiras fases, o formato seria uma batalha de sobrevivência. 10 competidores entrariam na arena ao mesmo tempo, mas apenas um avançaria para a próxima rodada. Somente nas 2 últimas etapas, as disputas voltariam a ser duelos individuais. Lucian ergueu uma sobrancelha, mas as eliminatórias também não foram 1 contra 1, porque mudou agora. Fa sorriu sem graça. Segundo ele, o formato antigo era lento demais. As reclamações do público eram tantas e a organização decidiu alterar as regras às pressas. Como aquele era o primeiro torneio daquele porte, alguns erros eram evidentes. Lucian soltou um suspiro. Na opinião dele, toda aquela organização parecia bastante improvisada. Mesmo assim, pediu para Fa continuar. Para manter o torneio interessante, os principais cabeças de chave de cada setor estelar dificilmente se encontrariam nas rodadas em que 10 competidores lutariam ao mesmo tempo. Mas, sinceramente, Lucian não se importava muito com isso. O que realmente chamou sua atenção foi outro detalhe. Mais de 1/5 dos competidores já havia alcançado o 11º nível. Levando em conta que todos tinham menos de 1000 anos de idade, aquele número era assustador. Ainda assim, havia algo que deixava ainda mais curioso. Será que existia alguém escondendo a força do 12º nível? Fa respondeu que não podia afirmar com certeza. Porém, alguns participantes realmente levavam suspeitas. Um deles era Morue, o demônio do gelo do setor estelar Rio, um verdadeiro prodígio que havia alcançado o pico do 11º nível 300 anos atrás. Rumores diziam que, durante seu longo isolamento, ele finalmente rompeu a barreira e alcançou o 12º nível. Outro favorito era Qian Yinshu, do setor da Orquídea Púrpura. Lucian já tinha ouvido falar bastante de Morue, mas foi o segundo nome que despertou sua curiosidade. Percebendo isso, Fa explicou que Qian Yinshu era um caso extremamente incomum. Dizia que ele era a reencarnação de um poderoso especialista vindo de outra civilização, ou talvez até de outro universo. O mais estranho era sua trajetória. Aos 500 anos de idade, ele ainda era uma pessoa completamente comum, nem mesmo havia alcançado o 3º nível. No entanto, em menos de 200 anos, sua força disparou de maneira absurda. Primeiro, alcançou o 11º nível, e agora já está chegando ao 12º. Ao ouvir aquela história, Lucian ficou bastante surpreso. Aquilo lembrava exatamente as típicas histórias de reencarnação, e, ironicamente, foi justamente assim que ele próprio chegou até aquele mundo. Seja qual fosse a verdade, uma coisa era certa: aquele torneio acabava de ficar muito mais interessante. E se você chegou até aqui, peço humildemente que deixe seu like e se inscreva no canal, pois isso me ajuda demais e não custa absolutamente nada para você. Se inscreva aí, vá, dá essa moral, comenta o que tá achando do canal, em que eu preciso melhorar, e vamos que vamos. Bom, isso é tudo, fica com Deus, até a próxima, fui!